Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Bora lá, sem tempo para respirar, que hoje a gente já vai começar com uma pergunta simples e direta. O que é adoção para você? Tempo na tela. Não deu nem pra vocês colocarem o detergente na buchinha e a gente já veio com essa, né? Hoje era pra pegar no susto mesmo. Eu queria saber se em algum momento você pensou na palavra ajuda ou heroísmo. A gente vai falar sobre isso nesse episódio. A Andressa falou coisas tão importantes, mas tão importantes, que abriram nossa mente de uma vez por todas em relação a esse tema que, assim, é muito amplo. A adoção é simplesmente uma outra via de ser mãe e pai. Não é nenhum ato de heroísmo. Mas eu sempre ouvi as pessoas falando assim pra mim: você vai ter coragem? Eu pensava assim: eu virei uma heroína agora, eu preciso de uma espada, de uma lança, eu preciso de coragem para ter um filho. Agora, quando eu peguei o meu teste de gravidez, que foi também uma gravidez inesperada, ninguém me perguntou: você vai ter coragem? Eita, hoje a gente já começou daquele jeito, hein? Nossa, se prepara, porque esse episódio vai ser bom. Então, bora se jogar no nosso papo. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, tá começando mais um Histórias pra Ouvir Lavando Louça. Pois é, né? Existem alguns paradigmas que custam a ser quebrados na nossa mente. Essa frase é muito forte. Isso porque a gente passa uma vida inteira ouvindo uma coisa. E aí, quando alguém traz um ponto de vista completamente diferente, a gente demora pra entender, né? Porque é um choque de realidade ali pra gente. Alguns nem querem entender, inclusive. E aí vocês sabem muito bem que esse é um dos motivos pelos quais o terapia existe. Abrir espaço para histórias que fazem a gente enxergar outras realidades. E é por isso também que esse é um episódio tão necessário. A gente vai falar sobre gestação, nascimento, afeto, legado, tudo isso a partir da adoção. A história da Andressa com esse tema é vasta e ela tem experiência não só como mãe, mas também como alguém que dedica seu tempo a diversas crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Há cerca de 10 anos eu faço voluntariado em abrigo público de crianças e adolescentes, né? Mas desde que eu ingressei nesse trabalho, eu tive realmente um despertar para a questão do adolescente por ser um público extremamente estigmatizado e por sentir claramente que havia uma discriminação muito grande, porque quando eu visitava, né, as crianças nas unidades de reinserção social, né, que as pessoas chamavam de orfanatos antigamente, eu sentia que havia uma grande disponibilidade financeira e afetiva em prol de crianças e bebês e um claro abandono com relação a adolescentes. E aí, imediatamente, eu comecei a cuidar de adolescentes em abrigos públicos, né? Entre 12 e 18 anos de idade. Me aproximei cada vez mais, né? Comecei a ingressar como voluntária num projeto que atendia meninas e adolescentes, né? Que chegavam nas unidades de acolhimento gestantes ou com seus bebês bem pequenininhos ainda de colo, em situações de desestrutura social e afetiva completas, e comecei a maternar de certa forma, né? A levar enxoval para essas crianças quando precisavam, a buscar medicação, a muitas vezes levar apenas uma palavra, um abraço, acolhimento, né? E desde que a Andressa botou o pé pela primeira vez em um abrigo, o envolvimento dela só cresceu. Ela começou a puxar amigos, familiares, todo mundo que estava ao redor dela, ela puxava para ajudar também. E aí chegou um momento que ela se tornou conhecida nos abrigos públicos ali do Rio. Aí só o Rio uma hora já não era mais suficiente. E ela começou a viajar para ajudar um número ainda maior de crianças e adolescentes. Chegou uma hora que ela já não estava mais passando datas comemorativas, tipo a Páscoa, Natal, em casa, porque ela estava indo para os abrigos.
E aí, quem dá tanto amor assim, é claro que ia receber de volta. Foi através desse envolvimento com os abrigos que a Andressa conheceu o marido dela. Ou seja, aquilo tinha virado uma filosofia de vida. E aí, o que aconteceu? Eu já sabia que existia um programa, né, que há em vários tribunais do Brasil, chamado apadrinhamento afetivo. E aí resolvi dar um passo além, eu já tinha um filhinho, né, de 4 anos de idade, me habilitei junto à vara de infância como madrinha afetiva. No que consiste isso? Consiste em realmente você buscar, né, uma criança ou um adolescente dessa rede, né, e trazê-lo para mais perto, para o seio familiar, para, enfim, eu me tornar ainda mais próxima de um deles, né, dentre tantos que eu visitava em tantos abrigos públicos, né. Fiz todo esse trâmite, né, junto à vara de infância, me engajei também nesse projeto, me tornei habilitada e fiquei à espera desse adolescente. E aí, em 2020... mais uma vez, fui passar a noite de Natal com meu marido e com meu filhinho num abrigo público. E aí, chegando lá, né, num dos abrigos que fica aqui em Del Castilho, no Rio de Janeiro, um abrigo só de meninos, né, porque a partir de 12 anos eles são separados por idade. E aí eu escolhi justamente um abrigo onde eu sabia que não haveria nenhum voluntário. Estava lá e um dos meninos despertou a minha atenção justamente porque ele estava muito triste, muito apartado dos demais. E eu fui então buscar entender por que ele estava assim. E aí ele chegou para mim e disse que ele não queria participar da ceia e que ele não queria receber os presentes que os voluntários haviam mandado porque ele odiava o Natal. E aí eu deixei, né? Dei um tempo para ele, depois eu fui tentar entender o porquê. E aí ele falou assim para mim, né? Você acha que algum menino vai gostar de Natal? Tendo perdido a mãe numa noite de Natal, minha mãe morreu no Natal. Então eu odeio o Natal. Eu não gosto de abrigo, eu não queria estar aqui, enfim. Ele foi completamente resistente, né? Aquela abordagem de carinho, né? E aí eu fiquei muito tocada, né? Porque, enfim, era uma noite de Natal, a gente estava ali levando nosso amor, nosso carinho, e de repente houve aquela recusa, né? E realmente o amor, ele não arromba portas, ele sempre tem que bater a porta e esperar que o outro abra. Eu sempre soube disso, né? Esse é o tipo de frase que dá vontade de tatuar no peito, assim, ou no braço, em algum lugar que dê para as pessoas lerem e você também ler todo santo dia, né? O amor não arromba portas. Isso é muito bom pra gente lembrar que em qualquer relação amorosa, seja amigo, família, namorado, a relação envolve outra pessoa. E a nossa vontade não tem como sobrepor a vontade do outro se não existir abertura do outro lado. E a Andressa já deve ter encontrado uma série de adolescentes que estão nesse lugar da rejeição porque se sentem rejeitados. Ainda mais nessa fase que já é natural da idade buscar uma ruptura. Quando existe essa falta de afeto, dependendo do adolescente, isso pode ficar muito explícito, né? Mas com a experiência dela, ela entendeu que existia espaço para tentar quebrar a resistência daquele garoto. Justamente porque ela sabia que ele agia assim como uma resposta à solidão que ele estava sentindo. Para Andressa, machucava ver todos os outros garotos se divertindo, aproveitando aquela noite e ele naquele lugar de sofrimento. Então, depois de um tempinho, ela foi lá e abordou ele de novo. E teve um papo bem sincero com ele. Ela pediu que ele pensasse que a mãe dele ia ficar feliz de ver que ele estava aproveitando o Natal. Que ela queria justamente a felicidade dele. E aí, depois de muita resistência, o menino topou tomar um banho e receber o presente que tinham preparado para ele ali, né, o presente de Natal. E aquilo ali já valeu a noite para Andressa, ela ficou muito feliz. Então aquele menino me tocou de uma maneira muito profunda, como mãe, como ser humano. Então, como eu já estava habilitada, né, naquela vaga de madrinha afetiva, naquela mesma madrugada eu já comecei a correr atrás de que maneira eu poderia inserir aquela criança naquela vaga que já estava em aberto, fazendo tudo de maneira legal, porque é possível sim que o padrinho afetivo, conhecendo ou tendo algum vínculo afetivo com um adolescente que esteja em condições de ser apadrinhado, faça isso. E assim eu fiz, e pouquíssimo tempo depois, ele já estava convivendo comigo como afilhado da nossa família, né? Meu marido, meu filho, enfim. E a gente começou
com essa aproximação, inicialmente, uma aproximação de afilhado com padrinhos. Saíamos, íamos almoçar fora, a teatro, a cinema, a shopping, enfim. E daí isso começou a surgir um vínculo muito forte. Na verdade, esse vínculo surgiu já naquela noite de Natal, né? Porque às vezes eu falo assim, quando eu tive o meu filho, e as pessoas falam, como assim teve, mas ele é adotivo e teve? Porque para mim a adoção tem também o seu momento de gestação, né? E hoje eu entendo que essa gestação começou naquela noite de Natal. E aí quando eu tinha, né, que realmente entregá-lo na unidade de acolhimento, no abrigo, né, quando encerrava aquele momento de estar com ele, isso começou a se tornar muito penoso pra gente, né? Eu sentia a tristeza dele e eu partilhava também daquela tristeza. E aí eu fui vendo, caramba, existe um amor aqui já, que já é um amor que está transcendendo uma relação de uma madrinha, né, social para um afilhado. O que a gente faz agora com esse amor? E havia reciprocidade. Ele mesmo começou a manifestar esse desejo, né, de se aproximar mais da nossa família, de nascer como filho, da gente nascer também como pai e mãe, porque, enfim, isso é um processo. Eu não acredito em maternidade, paternidade românticas. Eu acho que isso é algo que se romantiza muito. E aí nós buscamos, né, a vara de infância com realmente a proposta muito segura de obter a guarda dele. O caso foi para a corte e lá aconteceu muito mais do que o nascimento de uma mãe e de um filho. A história emocionou todo mundo. A promotora foi às lágrimas. Disse que estava vendo um milagre de Natal. E como a Andressa fala, não aquele romantizado, mas o da vida real. E essa emoção da promotora se explica não só naquele processo de nascimento na frente dela, mas também nos números. Sou estranho, mas é fácil de entender. Hoje, no Brasil, existem mais de 30 mil crianças em abrigos, sendo que pouco mais de 5 mil estão aptas para adoção. Dessas 30 mil crianças, 85% têm mais do que 3 anos. Só que todas as crianças que são adotadas no Brasil, 51% têm até 3 anos. Ou seja, a conta nunca vai fechar dessa forma, né? Esses dados são do SNA, o Sistema Nacional de Adoção, e a própria Andressa foi quem dividiu com a gente. E em outros episódios aqui do podcast, no canal também, quando a gente fala sobre adoção, a gente sempre traz esses números, porque assim, eles precisam entrar na cabeça das pessoas, sabe? Já tá dando pra entender o que acontece, né? As pessoas querem pegar crianças pequenas e aquelas que já estão mais velhas vão ficando pra trás. Entre 2015 e 2020, 10 mil crianças foram adotadas, e só 6% dessas 10 mil tinham mais do que 12 anos. O problema é bem maior do que parece. Eu escuto muito isso. Mas tem que pegar um bebê, porque você vai moldar. Bem, então eu fracassei como mãe, porque eu não consegui moldar meu filho que tem 5 anos. Eu não estou conseguindo moldar. E ele nasceu pela via biológica. A adoção é simplesmente uma via, uma outra via de ser mãe e pai. Porque ainda está na nossa estrutura acreditar que é possível sim moldar um ser humano. Que é possível promover o apagamento das histórias. Então, se eu recebo uma criança de 2 aninhos de idade, eu apago a história dela. Eu não acredito que isso dê certo. Pelo contrário, eu acho que essa história tem que ser tocada, mobilizada, abordada, transmutada, enfim. É nisso que eu acredito. Então, quando ele chegou, né, para nós com tanta mágoa e até ódio, né, em alguns momentos, isso tem sido trabalhado, transformado, falado. Isso não pode ser abafado. Isso é a sua vida, é a sua história, é a sua riqueza. Existe muita riqueza nisso. E realmente eu acredito que até na nossa miséria, até no nosso pior, e eu também tenho isso. E daí que eu sou mãe? Também sou cheia de miséria, de imperfeição. Tem muita riqueza nisso. E é assim que a gente cresce, que a gente evolui, se torna melhor para o outro. Isso é amor. E foi o amor que fez a Andressa se empenhar para criar 2 filhos para o mundo, né? Filhos que vieram por vias diferentes, claro, mas que, como vocês já viram, né? Ela faz questão de enfatizar que tanto a biológica quanto a adotiva são apenas meios para o mesmo fim.
Mas ao longo do processo, ela percebeu também que vão ser necessárias sim algumas adaptações na maneira de criar um e outro, e não porque ela quer, mas porque a sociedade impõe. E aí, a partir dali, surgiram e vem surgindo muitas questões, muitas reflexões. O fato da gente realmente ter lutado, né, pela guarda de um adolescente de 12 anos preto, né, que até então eu nem falava essa palavra. Ai, meu Deus, eu não posso falar preto, tenho que falar negro, porque é politicamente correto. Eu comecei realmente a estudar, né, porque até então eu achava, não, eu sou servidora pública, eu tenho muita leitura, eu sei tudo sobre racismo. Eu vi que eu não sabia nada sobre esse assunto, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você experienciar. Então nós passamos por muitas situações, né, de racismo, de discriminação. Eu ouvi muitas coisas, como por exemplo, cuidado para você não colocar um bandido na sua casa, cuidado porque você tem um filho pequeno, ou já puxou a ficha criminal dele, ou mas toda vez que ele sair com você, o que você vai dizer que ele é seu? Coisas realmente absurdas. E aí eu fui me dar conta de que realmente existe um racismo estrutural, estruturante, que eu não tinha ideia. Eu ouvia falar sobre isso, mas eu não vivia isso, entendeu, na pele. Então hoje, eu até comentei isso semana passada, né, que quando ele vai, sei lá, à padaria, como ele foi domingo, eu fico preocupada. Fico preocupada que alguém, porque ele foi com meu cartão de crédito comprar um refrigerante. Eu fico preocupada que alguém o aborde, que alguém pergunte de quem é esse cartão, que alguém pergunte, tá fazendo o que aqui, pegou esse cartão de crédito de quem? E eu tenho convicção plena de que eu jamais teria esse medo se o meu filho, branco, louro, que tem 5 anos hoje, tivesse a idade dele e fosse à padaria. E olha aí a importância da gente, né, pessoas brancas, ler, estudar e principalmente ouvir as pessoas não brancas que falam sobre a experiência delas. Esse é o ponto de partida se a gente quiser parar de ver esse tipo de situação acontecendo, né? E dentro de todos os aprendizados da Andressa que começaram a partir do processo da adoção, talvez um dos maiores tenha vindo não da relação com o filho dela, mas sim de observar a maneira como as pessoas ao redor se portam. Quando você fala, né, adotei, ou enfim, as pessoas têm essa ideia de que isso é algo que te coloca numa posição de mártir. Então, exemplo, assim, às vezes eu até evito postar uma foto, porque são dezenas de comentários do tipo: parabéns, você é incrível, você é maravilhosa, você é linda, nossa, que ato maravilhoso, admiro muito você. Só que assim, as pessoas, claro que elas não fazem isso de maneira deliberada e não fazem isso por mal, até porque são amigos do nosso grupo que estão postando isso, né? Isso é estrutural. As pessoas veem quem adotou como um salvador, como um herói, como um mártir. Não conseguem ainda olhar a pessoa que adota como que ela é. Eu sou apenas uma mãe. E parece que é até difícil receber essa mensagem da Andressa e não falar que você é maravilhosa sim, mulher. Mas o que ela está dizendo é que quando a gente endeusa uma pessoa que adotou, naturalmente a gente está transformando o ato de adotar em algo fora do normal. E, consequentemente, esse peso cai para a criança adotada também. Ainda mais quando ela é uma criança preta em uma família branca. E as pessoas ao redor veem isso como um ato de coragem. Por que coragem? E como a Andressa falou, né? Às vezes não é intencional, mas acaba transparecendo o racismo estrutural que induz a esse tipo de pensamento. E eu tava pensando aqui, né? Acho que a chavinha que mais virou na minha cabeça após esse papo com a Andressa foi a de entender que tanto a pessoa que tem um filho biológico quanto a pessoa que adota são mães e pais. Ponto. É isso, né? Parece até simples falando dessa forma, mas eu acho que esse é o segredo pra gente normalizar a adoção e ajudar não só a diminuir aqueles números, né, de crianças em abrigos que a gente comentou um pouquinho atrás, como também a fazer com que as crianças que já foram adotadas sintam menos pressão
em ter que retribuir a todo tempo, né? Essa ideia de retribuir esse, entre aspas, favor da adoção. Há 3 dias também ele chegou para mim, voltando a essa história da martirização da adoção, ele mesmo, né? Porque tá enraizado, não adianta. Ele falou assim para mim, tava pensando aqui e eu resolvi que quando eu crescer eu vou adotar uma criança. Eu falei, poxa, que bacana, por que você resolveu isso? Aí ele falou assim, porque eu quero devolver para o mundo que você e Breno fizeram por mim, que meus pais fizeram por mim, e eu quero ajudar uma criança. E aí tudo bem, mas eu virei para ele e falei assim, tá, muito bacana você falar isso, mas quando eu engravidei do Davi, do seu irmão, você entendeu isso? Você entende isso como ajuda? Aí ele falou assim, não, mas você está falando uma coisa que não tem sentido. Eu falei, sim, mas por que adotar você tem a ver com ajuda? Porque muitas vezes o adolescente ou a criança adotada, ele quer se sentir perfeito, porque ele acha que ele não pode errar, porque ele se sente um devedor, porque eu fui adotado, então eu tenho que fazer o máximo, eu tenho que ser o melhor, eu não posso decepcionar, eu não posso frustrar. Eu ouvi isso hoje numa menina que faz estágio com a gente, né, que ela se sentia às vezes devedora e sempre tendo que demonstrar gratidão. A gente cobra isso dos nossos filhos. Por favor, me agradeça, hein? Seja muito grato, porque eu sou sua mãe e seu pai. Eu nunca falei isso pro Davi. Por que eu falasse pra ele? Por que ficar agradecendo a vida inteira fazendo cerimônia do beijamão? Ele é filho. Ele vai errar muito. Eu também erro muito como mãe. E Breno erra muito como pai também. E a gente tá aqui pra isso, pra errar e depois acertar e depois errar de novo. Até dar certo. E às vezes não dá, não. Às vezes passa a vida inteira, gente, se pegando. E na próxima dá. A eternidade está aí para isso, né? Agora, a criança que é adotada, ela não pode ter esse sentimento de que tem uma dívida de gratidão, porque essa dívida é impagável. Não tem fim. Porque eu estava ali no abrigo abandonado, o cara foi lá e me pegou. Meu Deus, esse cara me salvou. Qual é o preço disso? Não tem preço. Amor com amor se paga. Eu te amo, você me ama. Tá mais do que pago, cara. Não tem essa, não. Ai, como é gostoso ouvir a Andressa falar e dá pra sentir o quanto esse amor é verdadeiro. E eu fiquei pensando muito enquanto escutava a Andressa contar a história dela. E acho que a gente tem que começar a refletir mais sobre o peso que as nossas palavras têm. Às vezes a gente fala as coisas e não pensa sobre o que aquilo realmente significa. Então acho que essa mensagem sobre endeusar quem adota ficou muito forte, né? E a gente faz isso o tempo todo. Que incrível, que maravilhosa, nossa, uau, uau. Por que a gente coloca nesse lugar tão especial, né? O que a gente quer dizer com isso? Bom, depois de tudo que a Andressa falou, e agora essa finalização do Alexandre, eu não tenho mais nada pra dizer. Vocês arrasaram, assim, eu acho que tudo já foi dito aqui nesse episódio. É um episódio muito importante. Eu tô muito feliz de poder contar, junto com a Lê aqui, a história da Andressa pra vocês. E aproveitando aqui, ó, vocês devem estar ouvindo aí de fundinho um batuque, né? Uma bateria. Porque a gente tá gravando esse episódio aqui diretamente de Salvador. E tá rolando uma festa aqui na rua, na orla da praia. Então a gente vai terminar esse episódio do jeito que ele merece ser terminado, né? Lá pra cima, com o astral lá em cima. Então, Ale, faz aí o seu sermão do dia. Bom, você já sabe, né? Que tem que ouvir o episódio Lavando Louça, gente. Esse podcast chama Histórias para Ouvir Lavando Louça. E a gente criou ele pra te ajudar, tá bom? Olha, quem também tá chegando aqui no podcast... de repente, talvez esse seja seu primeiro episódio, a gente fala muito assim, esse é o propósito do Terapia, porque esse podcast nasceu do nosso canal, da nossa página, que é o Terapia, onde a gente grava as pessoas contando suas histórias enquanto lavam louça. E aqui os papéis se invertem, você que lava a louça enquanto ouve a história. Então deixa aqui o convite para você nos procurar em todas as redes sociais. É só buscar por @Histórias de Terapia e lá tem muitas histórias para você se encantar. Também tem tudo no nosso site, tá? historiasdeterapia.com. E se você tá ouvindo a gente aqui no Spotify, dá
5 estrelinhas aí pra gente. A gente vai ficar tão feliz se você fizer isso. A gente vai ficar tão feliz, tão feliz. E aproveitando que eu tô aqui no convite, queria também convidar você a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Aí você pergunta, né? Como que faz, Lucas? Seguinte, é só você entrar em apoia.se/historiasterapia, fazer uma contribuição mensal lá, e aí você vai fazer parte do nosso grupo de apoiadores, que são maravilhosos, lindos, perfeitos. E aí você faz parte do grupo, você conversa com a gente, conversa com o pessoal que tá lá, e também recebe as histórias do podcast e de vídeo, né, do canal, com antecedência para assistir, para escutar e para conversar ali com a gente, debater os temas, que rola uns papos assim incríveis, gente, incríveis mesmo. Então fica aí o nosso convite para você fazer parte do nosso Apoia-se e também para dar 5 estrelinhas aqui pra gente se você estiver ouvindo no Spotify, tá bom? E eu acho que é isso, né, Ale? Vamos encerrando por aqui. Vamos descer lá pra festa agora. Só pode descer quem tiver com a louça limpa, tá bom? E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem bem e até semana que vem. Um beijo grande e cuidem-se bem.